8 mil carteiras, são 8 mil motoristas que podem perder o direito de dirigir. A maioria pode ser suspensa por causa de crimes, de infrações relacionadas à lei seca. Para isso, o Detran implantou um núcleo específico para tentar acelerar o julgamento desses casos. E quem vai explicar melhor para a gente é Mariana Rocha. Mari, é muita gente aí na Berlinda correndo o risco de perder a carteira de habilitação. 8 mil é muita gente, né? Exatamente, Emily, muita gente, são quase 8 mil, são 7.900 pessoas, né, correndo o risco aí de terem suas carteiras de habilitação suspensas, passando por esse processo de julgamento. É um longo processo, né? Por isso que o Detran também criou um núcleo voltado exatamente para esse setor, para tentar agilizar esses processos, para que essas pessoas, esses motoristas, sejam punidos mais rapidamente. Eu estou aqui com a Jeane Costa, que ela é justamente do setor da Procuradoria Jurídica, que trabalha, que inclui essa parte que a gente está falando aqui. Primeiramente, vamos entender o que é que leva um motorista a ter uma carteira suspensa. Bom dia. Bom dia. Atualmente são duas situações que levam um condutor infrator a ter a carteira suspensa. A primeira situação é acumular 20 pontos no prazo de 12 meses no seu prontuário. Isso aí por qualquer tipo de infração. E existem situações de infrações específicas que o cometimento por si só já gera suspensão, que é o caso, por exemplo, de dirigir sob a influência de álcool. A lei seca, né? Que a gente vê ainda muitos motoristas aí insistindo nisso. Mas o que eu queria saber, se essa suspensão, em alguns casos, ela é imediata ou todas elas passam por esse processo de julgamento, que geralmente é mais lento? Primeiramente, o processo é a fase recursal do auto de infração. Se o condutor apresentar as defesas para tentar anular o auto e conseguir anular, não haverá a suspensão do direito de dirigir. Ele não conseguindo anular o auto, será instaurado um processo de suspensão que será dado a ele o direito de defesa e ele vai poder também se defender desse processo de suspensão. Somente depois de encerrado esse prazo recursal do processo de suspensão é que ele tem que cumprir a penalidade. Geralmente isso tudo aí leva quanto tempo? Isso pode demorar até 5 anos. A intenção do núcleo é reduzir isso para, no máximo, 2 anos, agilizar essa aplicação de penalidade para acabar com essa sensação de impunidade no trânsito que hoje acomete a gente, né? Hoje ainda acontece muito, mas os motoristas que estão nesse processo aí, esperando o julgamento, que podem ainda se defender, enquanto isso, eles podem dirigir normalmente? Qual é a situação? Enquanto não há a notificação para que ele apresente a habilitação no Detran para cumprir essa penalidade, ele pode dirigir normalmente. Enquanto ele está em fase de defesa, aguardando o julgamento dos recursos, que são 5.500 hoje, em fase de julgamento, ele pode continuar dirigindo. A partir do momento em que ele for julgado, acabar a possibilidade de defesa e ele for notificado para vir apresentar a carteira, é que começa a cumprir. O que é que acontece? A carteira fica retida aqui no Detran. Isso. A carteira fica retida no Detran, ele tem que ir para a autoescola para fazer a reciclagem, fazer o novo teste no Detran para recuperar a carteira. E se ele for pego enquanto suspenso, dirigindo, não cumprir a penalidade, ele vai começar a responder um processo de cassação, onde as penas são mais severas. Ou seja, até quanto tempo ele fica com a carteira suspensa? Vai depender do tipo de infração. Para a questão dos 20 pontos, há uma dosimetria, porque leva em consideração se foram mais multas leves ou mais multas graves que foram praticadas para poder fazer o cálculo de quanto tempo. Mas pode ser de 1 mês a 12 meses e, em caso de reincidência, pode ser de 6 meses a 24 meses. E as multas específicas já prevêem penas específicas. Dirigir sob a influência de álcool são 12 meses, pilotar sem capacete, por exemplo, é 30 dias. Que são as infrações mais comuns? Exatamente. Jeane, pedir licença a você, porque Emily Virgílio quer fazer uma pergunta. Eu queria aproveitar a Jeane aí, porque recentemente a gente mostrou aqui, até no Bom Dia RN, uma mulher que foi pega 4 vezes na blitz da lei seca. E ela está falando aí, a gente está falando de mais de 7 mil habilitações, quase 8 mil, a maioria por conta da lei seca. O que é preciso ser feito? Essa pessoa não corre o risco de perder definitivamente o direito de dirigir, porque 4 vezes numa blitz da lei seca, passou de infração grave e gravíssima, né? A pessoa foi recorrente e está colocando em risco a vida de outras pessoas dirigindo sob efeitos de álcool, né?
Ela comentou aqui o caso que a gente mostrou nos telejornais de uma motorista que foi pega 4 vezes na lei seca. E no caso de um risco de uma motorista como essa, por exemplo, não ter somente a carteira suspensa, mas em uma situação como essa, não teria que já perder a carteira, perder o direito de dirigir? Essa situação está sendo devidamente monitorada. Existem situações de pessoas que já foram pegas 4 vezes, 3 vezes, e está sendo dado uma celeridade, justamente com esse núcleo, para evitar essas reincidências sem que a pessoa sofra nenhuma penalidade. Não se pode cassar a carteira direto sem que a pessoa esteja suspensa. Então, o núcleo visa justamente adiantar esse processo de suspensão para, nesses casos de reincidência, poder cassar. Por isso a importância desse núcleo, né? Porque trânsito é vida, é cuidado, né? Tudo isso é importantíssimo para o nosso dia a dia, para as nossas vidas. Obrigada, Jeane, pela sua participação, seus esclarecimentos aqui para a gente. Emily, tiramos a sua dúvida, a dúvida de muitas pessoas possivelmente, né? Muito obrigada, viu? Obrigada, Jeane, também. A gente você falou um assunto importantíssimo, é sério, é por isso que a gente vai continuar falando sobre trânsito, porque o governo do estado criou essa semana